É aí, pessoal, finalmente saiu o segundo episódio de Solo Leveling. Depois de uma semana que mais pareceu um ano. Então, se você gostar do resumo do segundo episódio, deixe seu like e se inscreva no canal para a parte 3 e sem mais delongas vamos para o vídeo. O segundo episódio já começou com todos se perguntando que monstro era aquele. Todos estão muito assustados. Então, o líder do grupo manda todos ficarem parados, caso contrário seriam atacados novamente. O líder pergunta para o protagonista como ele percebeu o ataque, e ele responde que apenas percebeu que estavam em perigo. O protagonista percebe que Som perdeu um braço, mas ele diz que a dor não está tão forte e pede para o protagonista estancar o sangramento, uma vez que a curandeira, Juoi, está muito abalada. É por isso que, mesmo ela sendo uma Rank B, ela só participa de raids fáceis. Song diz que já esteve em dungeons de Rank B e afirma que aquele monstro em forma de estátua é um adversário de Rank A ou talvez até S. O protagonista se pergunta se esses mandamentos se referiam àquela estátua. Então corta para uma cena explicando que há 10 anos, portais apareceram em todo lugar, conectando nosso mundo a uma realidade alternativa, de onde saíam inúmeros monstros que só os caçadores eram capazes de derrotar. A irmã do protagonista conversa com uma amiga e explica que ele é um caçador de Rank E, sempre se machucando, e a amiga da irmã diz que com certeza faria melhor. Depois disso, já corta para Dungeon, Song dizendo que a estátua é forte demais para eles enfrentar. No entanto, um boca aberta entra em desespero dizendo que acabou de entrar para uma guilda grande e não pode morrer ali, falando que ele é rápido e vai conseguir escapar. No entanto, ele só consegue percorrer uma curta distância antes de ser transformado em carvão. Então, o protagonista percebe que se a estátua quisesse, eles seriam mortos a qualquer momento. Ele entende que é tudo um jogo e pergunta para Sung qual é o primeiro mandamento que está escrito na placa, assim entendendo que devem seguir os mandamentos. O protagonista manda todos se curvarem para a estátua, explicando que enquanto eles estiverem venerando a Deus, não serão atacados. Depois que todos se curvam, a estátua sorri de forma assustadora. Wesley Safadão fica em pé e todos percebem que a estátua não está mais atacando, ficando aliviados. Mas o protagonista percebe que ainda não acabou. A estátua se levanta e caminha em direção a eles. Som pergunta se o protagonista tem mais algum plano e ele responde que provavelmente devem continuar seguindo os mandamentos, explicando que o segundo mandamento é louvar a Deus. Um figurante diz que sabe algumas orações aos deuses e começa a rezar, porém, ele estava rezando para o deus errado e todos entram em desespero e começam a correr. Wesley Safadão pensa que não quer morrer porque tem mulher e filhos para cuidar e corre desesperado, parando debaixo de uma estátua, que o corta ao meio. O protagonista começa a se perguntar como louvar aquela coisa, até que ele percebe que algumas estátuas possuem instrumentos e manda todos correrem para perto delas. Assim que os personagens chegam perto das estátuas com instrumentos, elas começam a tocar uma melodia. Quando o protagonista e Juoi chegam perto de uma, percebem que só pode ter uma pessoa debaixo de cada estátua. Então, o protagonista sai correndo em busca de outra estátua com instrumento enquanto a estátua gigante o persegue, quase morrendo, mas ele não desiste e consegue chegar a uma estátua com instrumento. E a imensa estátua volta para o seu lugar. Juoi corre para ver o protagonista e percebe que ele perdeu metade de sua perna. Juoi até tenta curá-lo, mas já utilizou uma grande quantidade de mana. O protagonista diz para ela não se preocupar, pois ficará bem. Então, o grupo começa a discutir sobre quem é o responsável por toda aquela situação. O líder assume a culpa, pois foi ele quem decidiu entrar na masmorra. O protagonista acredita que não é o momento para discutir, pois ainda falta um mandamento. E nesse momento a estátua ergue sua mão e cria um altar no centro da masmorra. O protagonista explica que sempre que um altar aparece, é para oferecer tesouros ou sacrifícios aos deuses. Como diz o terceiro mandamento, prove sua fé em Deus. Então, um personagem secundário sugere que eles devem oferecer o Som como sacrifício, já que a culpa de estarem naquela situação é dele. O Som aceita ser oferecido, mas o protagonista pensa que ele não é o único culpado e argumenta que todos votaram para estar ali ou não. Assim que o Som chega ao altar, uma bola de fogo se acende e ele pergunta ao protagonista o que deve fazer. No entanto, o protagonista não entende por que não deu certo, pois eles só precisavam de um sacrifício. O protagonista pede a dois personagens que os aproximem do altar para que ele possa analisar a situação. Assim que os três sobem no altar, mais 3 bolas de fogo se acendem. Porém, o protagonista ainda está confuso com a situação e se pergunta se, ao esperarem ali, alguém viria resgatá-los. O Som comenta que já se passou uma semana desde a abertura do portal e especula que as estátuas provavelmente começariam a se mover antes que alguém chegasse. Em seguida, o protagonista lembra que leva apenas 7 dias para um portal se abrir completamente e isso é conhecido como quebra de masmorra. Nesse momento, os monstros conseguem atravessar para o mundo dos humanos. O protagonista explica que um dos objetivos das missões é derrotar o chefe da masmorra e fechar o portal antes que o tempo acabe. O protagonista acredita que eles não devem falhar, caso contrário, aquela criatura com aparência de estátua poderia destruir o mundo. Então corta para a irmã do prota indo visitar sua mãe, que está muito doente. Novamente, somos apresentados ao protagonista, que pede a Joy e aos outros personagens que subam no altar, explicando que provavelmente cada um deles precisa de uma chama. Assim que eles sobem, o altar é iluminado por 24 luzes azuis e a porta se abre. Todos se perguntam se é uma nova armadilha, mas as estátuas começam a se mover. O protagonista percebe que as estátuas só se movem quando eles não estão olhando, como uma brincadeira de criança. Porém, um dos personagens entra em pânico e sai correndo, fazendo com que uma das chamas se apague e a porta se feche um pouco.
O protagonista percebe que eles têm um tempo limitado para sair dali e que um deles terá que ficar para trás para que os outros possam escapar. Então, Song menciona que o protagonista e Joey têm um longo caminho pela frente e se oferece para ficar. Porém, como Joey havia utilizado muita mana para curar o protagonista, ela acabou perdendo todas as suas forças e não conseguiu permanecer em pé. Então, o jovem diz para o homem pegar Jory e deixá-lo sozinho ali porque ele não seria capaz de salvá-la no estado em que ela está. Mas, ao ver isso, ela começa a negar. Nisso, Song se aproxima sutilmente para apagá-la e o jovem manda ele levá-la embora o mais rápido possível, pois o tempo está se esgotando. Após eles irem embora, Song se sente aliviado, pois ele será o único a morrer. Então, ele pega a espada deixada por um dos aventureiros e se coloca em posição de combate, afirmando que levará pelo menos uma das estátuas consigo. Perto da morte, a criatura se transforma em um leão, e Song consegue se esquivar do primeiro golpe, mas acaba sendo arremessado para longe. Então, tem o seu braço arrancado por uma das estátuas. No meio da luta, Song se queixa por não ter sido mais egoísta, afinal, eles são os que mais se beneficiam. Além disso, o jovem se lembra que também tem uma família esperando do lado de fora. Ele é arremessado em direção ao altar e Song sente que se enganou todo esse tempo, pois ele também queria sobreviver. Então, a estátua ergue sua espada para o ataque final, e de repente tudo fica escuro. Aparece uma notificação sobre uma missão secreta, dizendo que o jovem teria apenas 2 segundos para aceitá-la, e ele decide aceitar a missão. Após isso, tudo o que acontecer é história, e a jornada de solo leveling começa, ficando cada vez mais absurda. Eu vou continuar trazendo mais para vocês, então deixem um like, se inscrevam, e nos vemos no próximo vídeo.